Céu e inferno, mito ou realidade? Antes de falarmos sobre céu e inferno, se é mito ou realidade, você sabe o que é um mito? Mito é uma narrativa que tem o objetivo de explicar a origem de determinadas coisas. Sabendo disso de antemão, existem mitos que foram contados para nós na infância, que caíram por terra quando nós fomos crescendo e tomando um pouco mais de conhecimento. Em que sentido? Quem é que já não ouviu falar sobre lobisomem e hoje, na idade adulta, não acredita mais porque acredita que é um mito? Quem é que nunca ouviu falar sobre mula sem cabeça? Ou quem sabe o famoso homem do saco que assustou muitas crianças e assusta até hoje? Só que quando nós vamos tomando conhecimento, nós vamos entendendo que isso tudo não passa de um mito, uma narrativa para tentar explicar a existência de alguma coisa. Mas o céu ou o inferno seria um mito? Apenas uma narrativa? Uma tentativa de explicar algo criado pela imaginação de alguém? Pois bem, imagine você concorrendo a uma vaga numa instituição e nessa instituição você tem que fazer uma prova. E nesta prova você, de repente, tem o seu ensino médio, quem sabe até o seu ensino superior, o seu oponente ou seu concorrente que vai fazer a prova contigo é alguém que não cursou nem sequer o ensino fundamental ou muito mal é alfabetizado. É natural que você vá conseguir a vaga porque você tem conhecimento e o seu concorrente não tem conhecimento. Você vai chegar ao lugar onde você quer chegar devido ao seu conhecimento. Nesse sentido, o que nós queremos chegar aqui é se tem uma coisa que o inimigo não quer que você saiba, ou quer que você permaneça na ignorância para não chegar onde você deve chegar, que é o céu, ele não quer que você saiba que exista o céu e não quer que você saiba que exista o inferno. Neste sentido, ele vai fazer o possível para te manter, poderíamos dizer assim, analfabeto espiritualmente falando, sem conhecimento. Porque, logo, se tem uma coisa que o inimigo não quer que você acredite, é que ele exista. Porque se você não acreditar que ele exista, você não vai acreditar para onde ele possa te levar. E também não quer que nós acreditemos que Deus exista, porque se você não acredita que Deus exista, logo você também não pode ir para onde Deus está. E se Deus existe, é natural que ele exista em algum lugar, e esse lugar só pode ser o céu. E se o diabo existe, é natural que ele também tenha uma casa, um lugar, e este lugar só pode ser o inferno. E como saber se o céu existe mesmo, ou se o inferno exista de verdade? Vou fazer uma outra pergunta. Como é que o médico sabe tudo o que ele sabe? Devido à medicina, aos estudos, ele se empenhou durante 8, 10, a vida inteira estudando, caiu com a cara nos livros para saber o que ele sabe. Alguém compilou, alguém escreveu aqueles livros e passou para ele aquele conhecimento. Por isso ele sabe o que ele sabe. Como é que um advogado conhece das leis ou um juiz tem condições de julgar alguém? Porque ele passou algum tempo se debruçando sobre livros e naqueles livros ele adquiriu conhecimento. E tendo adquirido tal conhecimento, ele conhece de leis e pode então julgar ou pode então entender sobre leis. Alguém entendido nesta área. Como é que um teólogo, ou um cristão, ou um pastor, ou um obreiro, ou alguém que se debruça em entender as coisas espirituais, sabe se o céu ou o inferno são realidade?
também através de um livro. E que livro seria este? A Bíblia Sagrada. Mas alguém vai dizer, a Bíblia Sagrada é um livro escrito por homens. Logo, se é escrito por homens, não tem validade. A pergunta que eu vou lhe fazer, os livros de medicina também são escritos por homens. Só que os escritos que eles escreveram ajudam médicos. Os livros que tratam sobre leis também foram escritos por homens. Só que as leis estão aí ajudando muitos homens. E por aí vai. Logo, a Bíblia também foi escrita por homens. Só que, segundo as Escrituras, toda a Escritura é divinamente inspirada por homens que escreveram a Bíblia inspirados por Deus. Sendo assim, de onde nós tiramos a conclusão de que o céu e o inferno existem? Está contida na Santa Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é divinamente inspirada, ainda que escrita por homens. Note que seria meio contraditório, meio esquisito se de repente fosse escrito por formigas. Não tem condições. Ou se fosse escrito por algum tipo de animal, não teria condições. Se Deus quer falar com o homem, ele vai falar na linguagem do homem. E para falar na linguagem do homem, ele vai usar uma Bíblia escrita por homens que ele inspirou. Sendo assim, o céu e o inferno não são um mito, porque segundo a Bíblia inspirada por Deus, o céu é real. Segundo a Bíblia inspirada por Deus, o inferno também é real. E segundo Apocalipse 20, versículo 13, diz: e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. A Bíblia diz em Apocalipse 20, 13, essa parte B, que a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. Então nós podemos inferir que a partir do momento que alguém morre sem Cristo, ele já está no inferno. Como também nós podemos acreditar que aqueles que morrem em Cristo vão para um lugar de gozo, que nós chamamos de paraíso. O céu também existe. João 14 diz lá, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Onde ele vai preparar lugar? Na casa do Pai. Onde o Pai mora? No céu. Sendo assim, nós podemos entender que o céu é uma realidade, o inferno também é uma realidade. Só que são duas realidades distintas para onde a alma dos homens vão. E a pergunta que eu quero lhe fazer nesta ocasião: para onde está caminhando a sua alma? Para o céu ou para o inferno? Que Deus abençoe sua vida ricamente e poderosamente em Cristo Jesus. Céu e inferno, realidades que existem. Para onde você está caminhando?